Boa tarde, preciosos e amados irmãos, ouvintes da palavra. Que Deus vos abençoe nessa tarde. Agradeço a você que é inscrito no meu canal, que está ouvindo as mensagens que nós estamos postando. Eu quero trazer mais uma mensagem nessa tarde. Quero abordar aqui alguns assuntos da palavra para que você entenda. Vamos iniciar isso com uma oração. Precioso Deus, nessa hora eu te agradeço por essa oportunidade. Senhor, apresento a Ti esse amado ouvinte que vai ouvir essa palavra, aqueles que serão alcançados, que o Senhor abra o seu entendimento, como o Senhor também abriu o meu entendimento. Senhor, eu te agradeço por tudo, por Tua graça, por Tua misericórdia, pelo Senhor ter me mostrado, Pai, a revelação da palavra e não me deixado enganado, Senhor, através de um sistema religioso. Abre o coração desse amado ouvinte, abre o seu entendimento, revela a Tua palavra para ele, ó Pai. Assim eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado ouvinte da palavra do Senhor, eu quero vos trazer nessa tarde uma escritura aqui no livro de Número, capítulo 12. Capítulo de número 12. Veja o que está escrito. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três sai à tenda da congregação. E saíram, eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. Amém? Aqui é um pequeno relato do que aconteceu no ministério de Moisés. Miriam e Arão falaram contra Moisés, dizendo, o Senhor só fala através de Moisés? Não fala através de mim e de Arão? E o Senhor ouviu aquilo. E o Senhor veio e disse a ela, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, me manifestarei a ele. Está vendo aí? E quem era o profeta naqueles dias? Moisés. Deus se revelou apenas para Moisés. Mas o meu assunto não é esse. Eu quero ir além disso aqui. Aqui foi apenas um pequeno resumo para você entender que Deus, em todo o tempo, desde o princípio da Bíblia até o fim, até os nossos dias, Deus nunca deixou seu povo sozinho. Deus sempre esteve no meio do seu povo, no seu homem enviado. Se você pegar a Bíblia e nós entrarmos ali no princípio, nos dias de Noé, você vai ver que Deus levantou Noé para pregar para o povo. Deus não levantou o povo para pregar para Noé. Não. Deus levantou Noé para ele pregar a palavra para o povo. Deus falava com Noé e Noé falava para o povo. Tudo bem. Quando nós chegamos ali também em Gênesis 12,
nós vemos que Abraão também não estava sozinho. Abraão era um filho de Deus, né? Em Gênesis 12, Deus falou para ele, sai de meio da tua terra, da tua parentela, mostrando que Deus estava com seu povo, guardando também Abraão. Lá no Egito, Deus enviou Moisés para libertar o seu povo. Por quê? Porque o povo de Deus estava cativo. E Deus enviou Moisés para libertar seu povo. Vá observando que Deus nunca deixou seu povo sozinho. Sempre Deus esteve no meio do seu povo através do seu homem, através do seu profeta. Tudo bem. Quando Moisés morreu, Deus não deixou o povo sozinho à deriva. Deus levantou quem? Josué, para guiar o povo. Isso é verdade ou não é? Vá acompanhando a palavra para você ver. Depois de Josué, vieram quem? Vieram os juízes para julgar Israel. Depois dos juízes vieram os profetas. Não é verdade? Vieram os profetas. E quando começou os profetas, Deus foi com eles até o último profeta da lei, João Batista. Não é? Tudo bem. Então nós observamos que todo o período do povo judeu, do povo hebreu, eles não estiveram sozinhos. Deus sempre esteve ao lado deles, guiando eles através dos seus mensageiros, através do seu homem, do seu enviado. Deus levantou sempre um homem para guiar os demais. É Bíblia, não é? Tudo bem. No livro de Amós, eu quero ler aqui o livro de Oséias, capítulo 4. Veja o que diz a palavra de Deus. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Observe. O meu povo, Deus falando lá para o povo de Israel, foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Está vendo aí? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Está vendo aí? Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Observou que coisa lamentável? Veja o que diz a palavra, né? O povo de Deus se perdeu porque lhe faltou conhecimento. Para os nossos dias agora, os dias que nós estamos vivendo, não é a mesma coisa, não está se cumprindo essa mesma escritura. O povo que se diz ser povo de Deus não estão se corrompendo porque não tem conhecimento de Deus. Estão envolvidos apenas com sistemas religiosos. Oséias 6, olha o que diz aqui a palavra de Oséias capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ao versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Está vendo? Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Observou aí? Conheçamos e prossigamos. O que aconteceu aqui em Oséias 4, versículo 6? O povo se perdeu porque lhe faltou conhecimento. Mas Deus estava dizendo no mesmo capítulo, no mesmo livro, através do seu profeta Oséias, que o povo continuassem em conhecer o Senhor. Não parasse de conhecer a Ele, mas continuasse em conhecê-lo. Tudo bem até aí? Tudo bem. Então, nós vamos ver que ainda quando Jesus veio, já na introdução da graça, Deus levantou Pedro para trazer o evangelho para os judeus. Depois, ele levantou Paulo para trazer o evangelho para os gentios. Está entendendo aí? Deus nunca deixou seu povo
sozinho. Seu povo sempre foi liderado por Deus através de um líder espiritual. Mas você observe que Deus nunca levantou 2, ou 3, ou 4, ou 5 no mesmo tempo. Deus levantou um. Entendeu? Então, observe essas coisas. Eu te pergunto nesta hora. Para os nossos dias, os dias atuais que nós estamos vivendo, eu te pergunto, o povo de Deus está sozinho ou eles têm um líder espiritual no qual Deus veio através dele para guiar seu povo? Ou o povo está sozinho? O que é que você diz para mim? Isso é apenas uma pergunta para você refletir. O povo de Deus está sozinho hoje? Não, não está sozinho. Nós fomos um povo agraciado. Deus nos deu a oportunidade de conhecermos um verdadeiro profeta. Porém, muitos o têm rejeitado. Muitos os têm rejeitado. Quando nós falamos que nos dias da graça existem profeta enviado ao povo de Deus, o povo diz, isso é heresia, isso não existe. Profeta foi até João Batista. Sim, é verdade. Jesus disse que os profetas e a lei profetizaram até João. Os profetas e a lei. Observe isso. Os profetas da lei. E os profetas da graça? Nos dias da graça, nos dias que nós estamos vivendo, não existe profeta? Você diz que não existe? E se eu te provar pela Bíblia que existe profeta? Eu vou te provar pela Bíblia que existe profeta para os nossos dias. E quem disse isso não é eu, foi Jesus Cristo. Eu vou te provar pela Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 23, versículo 34. Isso aqui é Jesus falando na introdução da graça. Está vendo aí? Mateus 23, verso 34. Olha o que Jesus disse. Aqui Jesus estava dizendo, se você pegar o contexto inteiro de Mateus 23, Jesus estava falando com aqueles religiosos dos dias de Jesus. Os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos, aqueles religiosos daquele dia. Está vendo aí? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes. E quando chegou no versículo 34 de Mateus 23, Jesus disse, portanto, eis que eu vos envio profetas. No plural, profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Isso é a palavra, mostrando que existe profeta para os nossos dias. Os profetas não foram banidos. Apenas a lei e os profetas duraram até João. Mas para a graça também há profetas. Vamos ver mais ainda? Mateus 10, verso 41. Vamos ver o que diz lá. E nós vamos entender se há profeta ou não para os nossos dias. Porque você diz, não, irmão, não existe. Olha, por que Jesus estava falando que ele enviaria? Mateus 10, versículo de número 41. Olha o que diz. Versículo 40. Mateus 10, 40. Olha o que Jesus disse. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Versículo 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta,
receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E aí? Tem profeta para os nossos dias ou não? Tem profeta. Se você ler, eu não vou ler para você, mas vá lá em Atos capítulo 13 e você vai ver que há profeta para os nossos dias. É a Bíblia que está dizendo, viu? Se você crê na Bíblia, tudo bem. Se você não crê, isso aqui não é para você. Mas se você crê, isso aqui é para você. Então observe. Atos capítulo 13 diz assim, ó, na igreja que estava em Antioquia. A igreja de Antioquia era no Novo Testamento. Era nos dias da graça, não era mais a lei. Tá vendo? Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Tá vendo aí? Existia ou não profetas no Novo Testamento? Vou lhe mostrar mais. Atos capítulo 15, versículo de número 32. Atos 15, verso 32. Olha o que diz. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Existe profeta no Novo Testamento ou não existe? Precisamos conhecer mais o Senhor, né? Para nós não se perder por falta de conhecimento, né? Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos ver mais a palavra? Vamos ver mais o que diz a palavra? Observa isso aqui, meu irmão. Isso aqui é a palavra, viu? É a Bíblia. Ainda Atos 16, verso 29. Veja o que diz. Não, eu confundi aqui. Atos 21, versículo 10. Perdão aí, eu confundi aqui a escritura. Atos 21, versículo de número 10. Olha o que diz aqui, ó. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Inclusive aqui esse Ágabo, ele profetizou sobre Paulo. Entendeu? E aí, existe profeta para os nossos dias ou não? Meu querido, que Deus possa abrir o seu entendimento e você não ser enganado pelo sistema religioso. O sistema religioso tem corrompido a mente de muitas pessoas. Muitas pessoas estão enganadas dentro das igrejas pelos próprios pastores, pelos próprios pregadores, pelos próprios teólogos, tá? Porque Deus não se revelou a eles. O que é que eles fazem com a palavra? Eles interpretam ela da forma que eles pensam ou da forma que eles acham que é. Mas aqui nas cartas de Pedro, Pedro disse assim, ó, as profecias bíblicas, que é a palavra de Deus, não são de particular interpretação, porque os homens de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então observe que a palavra de Deus ela não tem que ser interpretada. Ela já está interpretada, ela está dizendo o que ela é. Então observe,
todo o evangelho de Jesus Cristo, ele foi revelado ao seu povo, não interpretado. Busque isso na palavra que você vai entender muitos dos assuntos. A palavra de Deus, ela é revelada, não interpretada. Então, muitas pessoas, eu também, um dia eu fui denominacional, eu fui criado dentro de uma denominação, mas Deus abriu os meus olhos para crer nos seus profetas. Vamos para a Bíblia. Deus enviou um profeta para os nossos dias. Você crê que Deus nos enviou um profeta para os nossos dias? Eu vou lhe provar pela palavra. Abra a Bíblia sua lá no livro de Isaías 40, verso 3. E vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Isaías 43 é uma passagem muito conhecida, não é? Mas eu quero ler para você entender o que diz essa palavra. Isso aqui foi Isaías profetizando acerca do precursor da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz, Isaías 43. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Está vendo aí? Isso aqui é a profecia para um profeta introduzir Jesus Cristo. Vamos ver agora o que diz Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. E o versículo 6. Olha o que Amós disse aqui, o profeta Amós. Amós, capítulo 3, versículos 6 e 7. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não pode trazer juízo a um povo sem primeiro advertir aquele povo. Está entendendo? Primeiro Deus adverte o homem, depois Deus chama o homem a julgamento. Vamos para outra escritura aqui. Malaquias capítulo de número 3. O que é que diz Malaquias 3? Veja, o que é que diz Malaquias 3? Vamos discorrer a Bíblia, né? Com muito cuidado. Malaquias 3 diz assim, ó: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. É uma outra profecia. Malaquias mostrando, profetizando, igualmente ao que Isaías disse lá atrás. Outra profecia para um profeta vir precursar a vinda de Jesus Cristo. Agora vamos lá em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Olha o que diz a última profecia do livro de Malaquias. Malaquias 4, versos 5 e 6. Observe. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meu querido irmão,
Talvez você já conhece essas profecias e você já sabe de quem essas profecias estão falando. Mas eu quero lhe perguntar nesse momento, se você estivesse no dia dessa profecia, como é que você se comportaria em relação a essa profecia? Você creria nessa profecia? Você guardaria ela no seu coração para você observar o cumprimento dessa profecia? Ou você rejeitaria ela? Porque se você observar, Isaías não falou o nome desse profeta. Em Malaquias 3 também não falou o nome dele. Falou que era um anjo que seria enviado. Agora, aqui no versículo 6 de Malaquias 4, ele disse: eis que eu vos envio o profeta Elias. Eu te pergunto, se você estivesse nesses dias, você creria nessas profecias? Se você crê nessas profecias naquele dia, então você crê nelas hoje também. Porque se você nunca creu na palavra, você nunca creu lá atrás e nunca crerá agora. Mas se você diz assim, não, eu creio, irmão Marcelo, se eu tivesse naqueles dias, irmão, eu creria nessas palavras. Então você tem que crer nela hoje também, porque elas não mudaram. Elas são a mesma daqueles dias. Entendeu? Se você disse que você não crê hoje, você nunca creu. Você nunca creu. Mas observe uma coisa. Vamos mais para frente. Então veja que aqui está a profecia. Deus falando pelo ministério de Malaquias, dizendo: eis que eu vos envio o profeta Elias. E antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá. Elias vai vir para quê? Para converter, versículo 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, esse enviado de Deus, ele veio à terra para quê? Para cumprir uma profecia, para trazer algo para o povo. Quero lhe mostrar outra escritura. Mateus, capítulo 17. E nós vamos ver o que disse aqui a palavra também, para que você entenda as escrituras. As escrituras têm que andar em segmento. As profecias não mentem, elas se cumprem. Você conhece o texto de Mateus 17? Foi quando aconteceu a transfiguração de Jesus. Quando Jesus se transfigurou e apareceu ali Elias e Moisés ao seu lado. Estava ali Pedro, Tiago e João. Mas observe, eu não vou ler tudo para não ficar muito grande o nosso vídeo. Eu vou ler a partir do versículo 9. Olha, observa. E descendo eles do monte, eles quem? Os discípulos. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então Jesus está dizendo para ele, aquela transfiguração que vocês viram, minha lá, Moisés e Elias, não é para vocês contar para ninguém. Eles só podem saber disso depois que eu morrer e ressuscitar. Entendeu? E verso 10, e os discípulos, e os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Veja, os discípulos ouviam os escribas dizer que Elias tinha que vir primeiro. Porque tinha a profecia lá de Malaquias 4, verso 6, verso 5. Os escribas sabiam que tinha essa profecia. E isso tinha que acontecer. Agora observe. Verso 11. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Observe aqui. Observe
quem é esse Elias que Jesus está falando? Observe, vou ler de novo, versículo 11. E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro. Virá. Essa palavra virá, ela está no futuro. Jesus disse que ele viria ainda. Está vendo? Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aqui o próprio Jesus está dizendo que Elias tem que vir para restaurar todas as coisas. Verso 12. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Entendeu aí? Observe bem. Quando os pastores, os pregadores, os teólogos de hoje pegam essa escritura, eles dizem que esse Elias que veio para restaurar era João Batista. Não, não é João Batista. Por que não é João Batista? Observe, quem está falando aqui é Jesus. João Batista veio antes, não depois de Jesus. João Batista veio antes de Jesus. Ele veio para preparar o caminho para Jesus. Ele não veio depois que Jesus veio. Por quê? Observe aqui para você entender como é que os homens enganam, porque eles não creem na palavra e nem quer que você creia nessa palavra. Observe aqui. Quando Jesus veio, o próprio João disse com as suas próprias bocas. Ele apontou Jesus como o Cordeiro de Deus e ele disse o quê? É necessário que ele cresça e eu diminua. Ali João estava encerrando o seu ministério. Ele parou o ministério dele e Jesus deu continuidade no seu ministério. É Bíblia, não é? Então vá captando essas coisas. Mas quem é esse Elias que viria para restaurar todas as coisas? Vamos para as Escrituras. Vamos para as Escrituras. Deixa eu pegar aqui Marcos capítulo 1. Vamos ver o que diz Marcos capítulo 1. Marcos capítulo de número 1. Observe o que a palavra está nos ensinando. A profeta para os nossos dias. Tudo bem, se você não crê, veja bem. Marcos está relatando aqui no capítulo 1 o nascimento de João Batista e o seu ministério, provando que a profecia de Isaías tinha se cumprido na vida de quem? De João Batista. Agora, outra coisa que eu quero mostrar para você. Você diz assim, mas qual é o nome desse profeta para os nossos dias? O nome dele não está na Bíblia. Pois é. Quando Elias profetizou e Malaquias profetizou, eles não disseram que era João Batista. Também não tinha o nome de João Batista lá. Se você fosse crer nas profecias deles lá, só por causa que tinha o nome de João Batista, você não ia crer em João Batista. Porque não tinha o nome dele. Você só saberia que era João Batista quando ele começou o seu ministério pregando a palavra. E outra, se você fosse predestinado para receber aquele profeta naquele dia. Se você não foi um predestinado para receber João Batista naquele dia, você não receberia ele. Você argumentaria isso, dizia assim, vocês estão dizendo aí que João Batista é o profeta, mas cadê o nome dele na Bíblia, que eu não estou vendo aqui? Isaías profetizou, não disse que era João. Malaquias 3 profetizou, não disse que era João. Está lá dizendo que é um anjo.
Eu estou vendo aqui um homem pregando. E aí? Vá observando como é que é as coisas, a cegueira espiritual. Mas Deus abre os olhos dos seus filhos. Seus filhos não ficam enganados. Seus filhos rompem essas barreiras dogmáticas de credos, dogmas e denominações com ensinamentos humanos, ensinamentos de homem, não ensinamentos de Deus. Porque está escrito. E Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que testificam de mim. Eu estou falando o que a Escritura fala. Se você ler aqui, você vai ver que, capítulo 1 de Marcos, ele reconheceu. Reconheceu o quê? Que João Batista era a voz que clamava no deserto. Era o cumprimento daquela profecia. Mas quantas pessoas não creram? Quantas pessoas não creram em João Batista? Vamos pegar Lucas 1, versículo 13. Lucas 1, verso 13. Vamos ver o que diz Lucas capítulo 1. Aqui em Lucas capítulo 1, do versículo 13 em diante, está o relato do nascimento de João Batista. O que aconteceu? Você conhece essa história? O anjo chegou a Zacarias, pai dele, e falou ali que ele ia ter um filho e tal, e que aquele menino ia ser um menino cheio do Espírito Santo, e foi falando as coisas para ele. Porém, Zacarias não creu. Zacarias era um sacerdote, e ele não creu naquilo. E porque ele não creu, ele ficou mudo. O anjo disse: você ficará mudo. Você só voltará a falar quando isso acontecer. Leia lá para você ver. Eu quero ler a partir do versículo 13. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Israel e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Tá vendo? Vamos lá. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Tá vendo isso aí? Tá vendo isso aí? Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ali, deixa eu continuar aqui, para você continuar entendendo aqui. Então veja bem aqui, ó. O versículo 16, Lucas 1, 16. João Batista, ó. Aqui é o anjo dizendo a João Batista, ó. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Olha o cumprimento da profecia de Malaquias 3. O anjo mostrando a Malaquias aqui, ó. Isso aqui é o que profetizou Malaquias 3. O anjo está mostrando aqui a Zacarias, o pai de João Batista, tá vendo? Olha a profecia se cumprindo. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Observe aqui. Mateus 17:11, quando Jesus, respondendo aos seus discípulos, ele disse: na verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Quando os
os homens de hoje, os pregadores, os teólogos de hoje, que não têm revelação, eles dizem, isso foi João Batista. Não foi João Batista, porque o anjo está dizendo aqui. João Batista cumpriu a primeira parte do versículo 6 de Malaquias 4. E converterá o coração dos pais aos filhos. João Batista não convenceu o coração dos filhos aos pais, porque os filhos são os gentios. E os filhos e os pais são os apóstolos. João Batista não fez isso. Observe o que o anjo está dizendo aqui. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Está vendo? E os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então João Batista não veio restaurar nada. João Batista veio precursar a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse Elias, sabe onde é que está o cumprimento dessas profecias? Aqui, ó, em Apocalipse. Veja lá, Apocalipse, capítulo 10. Vamos ver o que é que diz Apocalipse. Capítulo 10. Eu quero ler Apocalipse. Eu quero ler o contexto inteiro para você entender o segredo. E você entender que Deus enviou um profeta para a sua noiva. As igrejas não recebem, não receberam e nunca receberão esse profeta. Olha a foto dele ali. Está vendo essa foto ali? Eu tenho ela aqui na minha casa, não é para adorar ela não. É um testemunho que Deus nos enviou um profeta. A foto desse aí. O nome dele se chama William Marion Branham. Ele já veio, já trouxe a sua mensagem e Deus já o recolheu. Está vendo aí? Observe o que diz aqui Apocalipse 10. Veja, Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e o seu rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo, e seja aqui, é Jesus Cristo. Concordando isso aqui com outras escrituras aqui de Apocalipse, era o Senhor Jesus Cristo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama um leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Isso aqui é João, lá na ilha de Patmos, recebendo as revelações de Jesus Cristo e escrevendo elas. Observe o que João disse aqui. Versículo 5. E o anjo que vi... versículo 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Entendeu aí? João está relatando, lá na ilha de Patmos, quando ele ouviu a voz daqueles 7 trovões falando, ele ouviu Jesus também dizendo a ele, o que os 7 trovões falaram, não escrevas. Por que ele não podia escrever aquilo? Por quê? Observe. Versículo 5. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora.
Nós vamos ler agora o versículo 7. Mas observe que João disse que quando ele ouviu a voz dos 7 trovões falando com ele ia escrever, e Jesus, que foi a voz que falou atrás dele, disse: o que os 7 trovões falaram, não escreva, sela. Por que ele não pôde falar aquilo? Olha o versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então Jesus estava dizendo aqui a João que não era para ele escrever o que aqueles 7 trovões falaram. Por quê? Porque isso só seria revelado na voz do 7º anjo. E quem é esse 7º anjo? Quem é esse 7º anjo? Esse 7º anjo, ele tinha que vir para quê? Para revelar os mistérios de Deus. Para cumprir Mateus 17:11, para restaurar. E para cumprir Lucas 17:30, manifestar o Filho do Homem. Tá vendo aí? Agora, você diz assim: como é que você crê, irmão Marcelo, que esse irmão, William Branham, ele é um verdadeiro profeta? É porque ele nos aponta Cristo. Ele não nos chama para segui-lo. Ele não chama nós para formar uma denominação, para formar um povo. Não. Ele apenas nos aponta o caminho, Jesus Cristo. Ele nos guia diretamente à palavra de Deus. E o que foi que ele veio revelar? Ele veio revelar o que não está revelado na Bíblia. Deixa eu lhe mostrar algo profundo aqui, ó. Ele veio revelar isso aqui, ó. Tá vendo esse livro aqui, ó? Uma exposição das 7 eras da igreja. Ele nos trouxe a revelação do livro do Apocalipse. Ele pega o capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse, com aquelas 7 igrejas, e ele nos mostra o que é aquilo. Porque ali está também, junto com a plenitude dos gentios. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Está junto com a plenitude dos gentios. E ele mostra para nós doutrinas maiores que as igrejas, as denominações nunca te mostraram, nunca te mostrarão. Por quê? Porque esse povo aí estão vendidos a um sistema religioso. Eles não vão te mostrar, porque eles estão vendidos para o sistema religioso. Eles não têm revelação. Deus não chamou nenhum teólogo para revelar a sua palavra. Olha aqui o que ele veio revelar para nós. A revelação dos 7 selos estão contidos aqui nesse livro. Ele veio revelar quem são aqueles 4 cavaleiros lá do Apocalipse: o cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo. Ele veio mostrar também quem são aqueles 4 animais diante do altar do Senhor, que é o boi, o homem e o último lá é a águia. Tem mais um que eu não lembro agora. Ele mostra tudo isso aí. O que é que o espírito anticristo tem feito dentro das igrejas? Tem contaminado. Ele nos mostra o que é a doutrina de Balaão, que está aqui no livro de Apocalipse. Ele nos mostra o que é a doutrina dos nicolaítas, que está aqui no livro de Apocalipse. Ele nos mostra o que é a doutrina de Jezabel, que está aqui no livro de Apocalipse. E Jesus disse: eu aborreço essas coisas. E essas coisas, essas 3 doutrinas, estão impregnadas dentro das religiões. Eu tenho aqui na minha casa quase 200 mensagens desse homem. Eu já li várias mensagens dele.
E as mensagens deles só me dirigem a Jesus Cristo. Só me direciona a essa palavra. Ele nunca me ensinou a procurar uma igreja, procurar uma religião, procurar uma denominação. Não. Ele me ensina a andar de acordo com a palavra de Deus. Você pode dizer para mim assim: irmão Marcelo, eu não preciso de um profeta hoje. Eu tenho a Bíblia. Tudo bem. Eu respeito a sua opinião. Você tem a Bíblia, mas eu te garanto que com essa Bíblia que você está com ela debaixo do braço, você está seguindo a um sistema denominacional, a um sistema humano. Por quê? Porque você não conhece o dia que você está vivendo e não conhece a mensagem do dia que você está vivendo. Porque Deus esteve uma mensagem em cada tempo. Quando Deus levantou Noé, a mensagem de Noé era arrependimento, era a arca, era para o povo se arrepender e vir para a arca para serem salvos, não era? Sim, essa mensagem, ela está valendo para os dias de hoje. É assim que nós temos que nos preparar para entrar em uma arca novamente, como Noé? Não. A arca hoje é quem? É a palavra, é o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que era natural lá é espiritual hoje. Você diz: não, eu não preciso de um profeta hoje, irmão Marcelo. Eu tenho a Bíblia. Tudo bem. Você tem a Bíblia, mas está batizado com o batismo católico. O que adianta você ter a Bíblia? Se você não tem revelação, se você não está ligado na mensagem do dia da era que você está vivendo, do mensageiro. Observe a Bíblia. Quando Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés não veio pregando a mensagem de Noé, não. Ele não vem falando para o povo assim: ó, vamos se preparar para nós entrar na arca, que Deus vai trazer um dilúvio. Foi isso que ele veio trazendo? Não, não foi isso. Por quê? Porque Deus já tinha encerrado com Noé. Deus estava agora com Moisés. E aí? E Moisés estabeleceu a lei. E a lei veio até João Batista. Está vendo aí? Deus nos enviou um profeta. Se você crê, ou se você não crê, você vai saber que esteve em nosso meio um profeta. Vocês não recebem ele porque vocês são casa rebelde. É isso que diz Jeremias. Vocês hão de saber que esteve em vosso meio um profeta. Ele teve que vir para restaurar todas as coisas. Você pode dizer: mas foi João Batista. João Batista não. João Batista não restaurou nada. João Batista não veio restaurar. Para começar, observe aqui. Quando João Batista veio preparar o povo para Jesus vir, a igreja de Jesus não tinha nem nascido ainda. Jesus precisou pregar. Jesus precisou ensinar aos seus discípulos. O que é que ele restaurou? João Batista nem batizou no nome de Jesus Cristo. Observa lá em Atos 19, aqueles 11 discípulos de João Batista, que Paulo os encontrou, e Paulo falou para eles: João Batista batizou vocês com o batismo de arrependimento, mas vocês precisam ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles 11 discípulos de João, que eram batizados por João, foram rebatizados por Paulo. E aí? A Bíblia está servindo para você? Você tem a Bíblia revelada? Ou você tem a letra que está te matando? Observe essas coisas. O profeta veio para centralizar nós, irmão, nessa palavra. Revelar aquilo que nós nunca enxergaríamos. Está captando isso aí? Deus revelou um profeta para restaurar o quê? Restaurar aquilo que o evangelho falso deixou. O evangelho falso deixou o verdadeiro evangelho de lado. Paulo disse isso. Paulo nos ensinou sobre isso. Jesus ensinou sobre isso. Jesus disse: e quando o evangelho do reino for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Paulo disse aos Gálatas, ensinando aos irmãos da Galácia, Paulo disse: mesmo se um anjo vos descer do céu e vos anunciar outro evangelho que vá além desse que já está posto, seja anátema.
Esse evangelho que é pregado pelas denominações, pelo sistema religioso, é um evangelho amaldiçoado, segundo as escrituras que Paulo nos mostra. É um evangelho maldito, é um evangelho que está amaldiçoando o povo, é um evangelho que está cegando o povo, é um evangelho que está marcando o povo, sabe com quem? Com a marca da besta, porque ele é falso. Por quê? Ele é falso. Porque você não está no evangelho restaurado. Elias teve que vir primeiro para restaurar. Como é que João Batista ia restaurar uma coisa que não tinha nem começado? O que é que João Batista restaurou? Não tem nenhuma escritura na Bíblia dizendo que João Batista restaurou alguma coisa. Está vendo como é que você está perdido com as palavras, com a escritura? Você não sabe onde é que você está? Então observe aqui, ó. Observe essa coisa. Meu ouvinte, abra seus olhos. Elias veio para restaurar todas as coisas. Restaurar o que, irmão Marcelo? O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo bíblico. Na Bíblia não tem ninguém batizado em nome Pai, Filho e Espírito Santo. Você não pode me provar isso pela Bíblia. Alguém sendo batizado assim. Os registros bíblicos são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele restaurou a ceia que as igrejas abandonaram. Pão asmo, vinho e o lava-pés. Hoje eles falam o quê? É pão com fermento, suco de uva e não pratica o lava-pés. Por quê? Porque é um evangelho falso. Esse evangelho falso, ele imita o verdadeiro, mas ele não é verdadeiro, ele é falso. O que ele veio restaurar mais, irmão Marcelo? Ele veio restaurar a unidade de Deus. Como Jesus mostrou isso lá em São João 17, quando ele estava orando pelos seus discípulos. A unidade, não trindade. Trindade não existe na Bíblia. Nem os profetas, nem os apóstolos falaram de trindade. Eles nunca falaram sobre de 3 pessoas distintas em Deus. Não. Não existe isso na Bíblia. Isso começou, sabe aonde? No Concílio de Nicéia. No ano 325, 318, 315, por ali foi quando começou essa doutrina a ser formulada dentro da Igreja Católica Romana, lá em Nicéia. E as igrejas protestantes creem nessa doutrina e defendem ela de garras e dentes. Nós não cremos nessa doutrina de Roma. Nós cremos na trindade de Deus, que é Deus se fazendo carne em Jesus Cristo e voltando da mesma forma que ele era. Entendeu? O Pai revelado através do Filho e depois voltando da mesma forma de Espírito que ele é. O que é que ele restaurou mais? As doutrinas maiores. Eu não vou lhe falar agora, mas se você der crédito a isso, você saberá futuramente o que é que esse anjo veio restaurar. Observe essas coisas, meus irmãos. Observe essas coisas. Pegue a Bíblia. Analise isso. Nós estamos no fim dos tempos. Você sabe qual é a era que você está vivendo? Qual é a era que você está vivendo? É Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia ou Laodiceia? Qual é dessas eras que você está vivendo? Você sabe qual é? Você precisa saber qual é a era que você está vivendo, meu amado. Se você não sabe a era que você está vivendo, como é que você vai conhecer a mensagem do dia que você está vivendo? E aí? Fica aqui esse pequeno alerta para você. Pai Celestial, te agradeço mais uma vez por esses momentos que o Senhor nos tem dado, pela exposição da sua palavra. Que esse amado ouvinte, Pai, seja, oh Deus, contemplado por essa palavra, revelado, que ele possa entender, Senhor, que tu nos revelasse a tua palavra, tu enviasse um profeta para a tua noiva. As igrejas não aceitam isso, mas nós somos teus filhos, nós o recebemos, nós cremos que tu enviasse, porque está na Bíblia, está em tua palavra, Senhor. Pai, eu agradeço a ti por esse momento e peço a ti, Senhor, que o Senhor abra os olhos
desses amados ouvintes, para que eles possam ver. Assim como eu também, um dia eu era cego dentro de uma denominação, mas o Senhor abriu os meus olhos. Que Deus te abençoe, meu amado ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.